Qual a influência do pensamento em nossas vidas? Quem vai responder essa questão é Sheila Costa. Quando nós falamos da força do pensamento, nós estamos falando na realidade de nós mesmos. E a gente aprende a pensar desde o momento da criação e vai ampliando essa capacidade à medida em que a nossa evolução acontece. Porque nós somos criados simples e ignorantes, então não podemos pensar na hora em que fomos criados como pensamos hoje e nem pensaremos amanhã na forma que pensamos hoje. Isso aqui é evoluir. O pensamento, então, é uma capacidade espiritual que caracteriza o princípio inteligente que se transforma em princípio espiritual e provoca as experiências ao longo da sua vida para fazer a sua autoconstrução, a sua autoevolução. Emmanuel nos diz em uma das suas mensagens: você pensou, começou a fazer. Então, quando a gente diz, eu só pensei, não, esse só não cabe. Nós pensamos, nós movimentamos energias eletromagnéticas que estão produzindo formas pensamento. Essas formas pensamento, se repetidas ou muito fortes, elas criam uma identidade eletromagnética que fica em volta da nossa psicosfera e que pode atingir a psicosfera de outras pessoas. Quando nós pensamos, nós temos conexão com todo mundo que está pensando parecido conosco. Então, se eu tenho um pensamento alegre, prazeroso, otimista, eu estou me finalizando e me harmonizando com as pessoas que estão vibrando nessa mesma faixa. Se eu tenho, ao contrário, um pensamento de tristeza, pessimismo, aquela coisa que o povo chama de bad, down, eu estou também me sintonizando com as correntes de pensamento que fazem esse tipo de emanação. Então, pensar é viver. Nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com isso. Tem gente que deixa o pensamento correr solto, como se fosse um cavalo sem sela, como tem na música do Zé Cabaleiro. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. O pensamento é a nossa forma de atuar no mundo. Por meio dos pensamentos, a gente cria esse campo eletromagnético que condiciona as minhas atitudes, as minhas emoções e o meu comportamento. Então, vigiar os pensamentos é uma maneira de começar a viver com mais eugenia, com mais segurança, com mais tranquilidade. Dá trabalho, porque, se tem tico e teco, a gente tem que colocar os dois para fazer alguma tarefa ao mesmo tempo. Não dá para um descansar enquanto o outro faz. Pensar é uma atividade muito complexa. A maioria das coisas que o nosso corpo executa, o nosso pensamento não entra nesse esquema. Por quê? Porque o corpo tem uma inteligência biológica e instintiva que executa todas essas rotinas. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel faz essa retomada da reflexão a respeito do ato de pensar. Então, ele nos compara a antenas que, direcionadas numa determinada posição, fazem a sintonia com as correntes vibratórias que ficam aí circulando no universo. Então, é uma questão de responsabilidade nós conseguirmos identificar que tipo de pensamento nós estamos gerando, que tipo de pensamento nós compartilhamos e que tipo de pensamento nós estamos enviando para as outras pessoas intencionalmente, porque isso tem consequências sérias e pode definir os rumos da nossa vida. Então, estudando esse livro, Pensamento e Vida, nós conseguimos ter uma visão muito mais ampla do que significa pensar e como é que nós podemos ser senhores desse processo na nossa existência. Essa questão do pensamento é algo bastante sério, como a gente pode ouvir aí da fala da Sheila. Fica o convite para a leitura desse livro extraordinário que é o Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira.